estudar. Chega de anúncio. Oi? Quem não trouxe a Bíblia, só erguer a mão. Lá atrás nós temos Bíblias e a Bíblia vai chegar até o seu lugar aí. Só erguer a mão quem não trouxe, tá? Aqui à frente também. Se o senhor puder manter a mão erguida para saber. Aqui, ó. Mais Bíblia aqui. Abra lá sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Mais uma parábola esta noite. E esta noite nós vamos estudar a parábola do bom samaritano. Está acontecendo uma coisa bem interessante, não sei se com vocês, mas comigo está, que estou preparando esses estudos. Praticamente todas as parábolas de Jesus, praticamente todas, são muito conhecidas. E quando conversei com o pastor de fazer essa série, tivemos uma preocupação. Pastor, mas as parábolas, será que já todo mundo já conhece, já ouviu falar, são coisas assim mais batidas e tal? Como a gente se engana? Quantas e quantas vezes nós já estudamos, já ouvimos falar das parábolas, a dracma perdida, a moeda, depois a ovelha perdida, não é? O filho pródigo, o semeador, estudamos na quarta passada, hoje o bom samaritano, mas é uma coisa impressionante que tem acontecido comigo. Esta semana eu parei para estudar, para fazer esse estudo aqui. É impressionante quanta coisa nós ainda não entendemos direito, não vimos ou não aplicamos. Uma coisa é conhecer a parábola, uma coisa é saber, outra coisa é fazer o que Jesus está ensinando. E eu confesso para vocês, quero dar um testemunho aqui meu. Esta semana eu acho que Deus puxou minha orelha enquanto eu estudava. Nós vamos estudar juntos essa parábola e você vai ver, será que algum de nós aqui tem aplicado realmente o que está aqui? Nós vamos ver essa noite. Será que nós estamos fazendo? E a pergunta que foi feita para Jesus é: o que farei para herdar a vida eterna? É importante saber o que Jesus respondeu? Vamos estudar juntos e vamos ver que coisa impressionante, o contexto, a maneira inteligente como Jesus contornava as situações complicadas em que ele era colocado. Isso para nós, especialmente para mim, tem sido de grande valia, porque é muito comum certas pessoas nos colocarem em situação desconfortável, né? Quando nos fazem perguntas de doutrina, na presença de pessoas que têm uma outra religião ou uma outra convicção. Isso acontece muito comigo. Me perguntam coisas assim e a gente tem que ter muito tato para dar uma resposta séria, honesta, verdadeira, sem agredir a fé das pessoas. Porque agredir a convicção dos outros não leva a nada. E Jesus não fazia isso. E vocês vão ver esta noite que maneira inteligente que Jesus utilizou, e eu vou utilizar muito disso para mim também, a maneira inteligente como ele saiu de uma situação constrangedora. Isso é lição para nós. Então abre lá, Lucas capítulo 10, e vamos entender primeiro o contexto. A cada quarta-feira, antes de estudar a parábola, eu conto para vocês o contexto. Se você ler o Lucas capítulo 10 desde o início, que a parábola está no verso 25, se você vier lendo, você vai entender esse contexto aqui. O que estava acontecendo ali? Todos sabem, os hebreus, os judeus, eles tinham uma religião muito cheia de formalismos, cerimônias e rituais, aos quais eles davam muita importância. Tanta importância que eles fixaram os olhos nas cerimônias que apontavam para a vinda do Messias e perderam o foco, o simbolismo, para quem apontava. E quando Jesus apareceu, o próprio Messias, eles não o identificaram. Que coisa impressionante. Séculos e séculos cumprindo uma cerimônia apontando para alguém. Quando aquela pessoa na qual cumpriam-se os símbolos aparece, ele mesmo em pessoa, os judeus distraídos com as formalidades não identificaram, não reconheceram Jesus como aquele no qual cumpriam-se as profecias. Isso é uma coisa muito séria para se pensar. E Jesus convivia com isso naquele tempo. O formalismo dos judeus tinha um conceito de salvação totalmente estranho, salvação pelas obras, e de repente uma grande pergunta que se fazia naquele tempo, porque havia dois princípios importantes desde o Velho Testamento, é importante dizer isso, hein? Desde o Velho Testamento, os dois princípios que resumem a lei de Deus, quais são? Os dois princípios: amor a Deus e amor ao... Tem gente que pensa que isso é uma invenção de Jesus no Novo Testamento.
Já ouvi muita gente dizer assim: quando Jesus chegou, ele acabou com os 10 mandamentos e ficaram só esses 2. Tolice. Se você for lá, não vamos ler agora, mas anote aí. Se você for ler Levítico 19, verso 18, e se você ler Deuteronômio 6, verso 5, você vai ver que esses 2 princípios já estavam lá no Velho Testamento. Não tinha nenhuma novidade, já era um resumo dos 10 mandamentos no Velho Testamento. Jesus não criou nada no Novo. Não inovou. Tolice dizer que ele acabou com os 10 e resumiu em 2. Os 2 princípios estão lá no Velho Testamento. Tanto é verdade que Jesus está conversando aqui com um doutor da lei, e neste tempo ainda não havia o Novo Testamento. Não havia sido escrito ainda. E você vai ver o que o doutor da lei respondeu para Jesus tirando do Velho Testamento. E a questão que se levanta aqui nessa parábola, o contexto da parábola é a pergunta: quem é o meu próximo, a quem eu devo amar? Porque se eu devo amar a Deus e ao próximo, a pergunta deles, afinal de contas, quem é o meu próximo? E quando você pensa nisso, no contexto deles, era relevante. Sabe por quê? Porque eles não consideravam como próximo os pagãos e os samaritanos, que eram inimigos deles. Na cabeça deles, quando se pergunta quem é o meu próximo, eles estavam perguntando assim para Jesus: dentre os israelitas, quem é o meu próximo? E Jesus tinha que lidar com esse problema, porque eles não demonstravam amor com igualdade a todas as pessoas. A religião deles, amor, amizade, era só com quem pensava do mesmo jeito, quem professava a mesma religião. Os que eles consideravam impuros, a estes eles ignoravam. E Jesus tinha que lidar com isso. E aí, ele vai fazer de uma maneira muito inteligente. Vamos começar a ler a partir do verso 25. Lucas 10, verso 25. E diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, ou em algumas traduções, doutor da lei. Quem era esse homem que ia falar com Jesus? Quando fala aqui que é doutor da lei, era um cara que conhecia muito a lei dos judeus, o Velho Testamento. Ele era um doutor da lei, um intérprete. Não era uma pessoa qualquer. Jesus está falando com um especialista no assunto. É importante você entender isso. Uma pessoa especialista nesse assunto. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com que objetivo? Diz aí: com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que esse verso está dizendo? Essa pergunta tinha uma segunda intenção. Era para botar Jesus à prova, era para colocá-lo em má situação, era uma pegadinha. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta assim, amplo sentido, difícil de se responder. Na verdade, eles queriam de Jesus uma resposta que colocasse Jesus numa situação desconfortável perante o povo de Israel, perante os líderes judeus, perante a religião judaica, porque eles imaginavam que Jesus daria uma resposta agressiva, crítica. E a pergunta era complicada de se responder. Que farei para herdar a vida eterna? Primeira questão que está nessa pergunta: que farei? Olha o conceito de salvação pelas obras. O que é que eu preciso fazer para me salvar? A nossa salvação depende de alguma coisa que nós façamos? Não. Veja como está embutido na pergunta um falso conceito de salvação. Salvação pelas obras. Que farei? O que eu preciso fazer para me salvar? Essa é a pergunta para Jesus. Conceito totalmente equivocado. Eles não tinham uma compreensão exata da graça, da salvação pela graça. Para eles a salvação, para o povo daquele tempo dos judeus, a salvação era pelas obras. Que farei? Verso 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Ou em algumas traduções, como lês? Para quê? E aqui que eu digo da inteligência de Jesus, e é uma lição para nós. Uma pergunta, saia justa, né? Saia justa para Jesus. Era uma pegadinha, a Bíblia está dizendo que era uma pegadinha. E Jesus, não só porque era Deus, e é Deus, e conhece o pensamento das pessoas, pegou logo a malícia, a intenção, e com toda a inteligência que ele tem, ele dá uma dica para nós. Você viu o que ele fez? Numa situação dessa, ele respondeu com o quê? Com uma pergunta.
método extremamente inteligente de agir com as pessoas. E eu confesso a vocês que venho aplicando isso em algumas situações difíceis. Às vezes alguém me faz uma pergunta, eu lembro dessa maneira de Jesus e já respondo com uma outra pergunta. E ele devolveu a pergunta. Como é que você lê? Não era um doutor da lei? Olha a importância de Jesus saber com quem estava falando. Ele disse assim: o que está escrito na lei? O que você lê? Devolveu a pergunta para o intérprete, para o doutor da lei. Verso 27. Quando Jesus fez isso, o que ele evitou? Uma coisa importante para nós como lição. O que ele evitou? Discussão, bate-boca, controvérsia, disputa religiosa. Isso não interessa, isso não adianta. Se a pessoa tem uma religião diferente, não adianta entrar em discussão, bater boca. Ele foi inteligente, ele saiu da situação constrangedora, saiu da discussão, evitou o ponto em que queriam conduzi-lo, devolveu com uma resposta, com uma pergunta, melhor dizendo. E aí o doutor da lei, aquele que fez a pergunta, foi obrigado a ele mesmo responder. Por quê? Porque Jesus sabia que ele sabia a resposta. Ele fez uma pergunta cuja resposta ele já sabia, era uma pegadinha. Como Jesus sabia disso, devolveu. Se você fala, diz, você não é um doutor da lei, tem certeza que você sabe. Qual é a resposta para a sua pergunta? E aí ficava mal ele dizer que não sabia, né? Doutor da lei, então ele tinha que mostrar que sabia. E aí ele vai responder no verso 27. A isto ele respondeu: olha só, presta atenção, amigo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. De onde ele tirou isso aqui? Do Novo Testamento? Do Velho Testamento. Como é que tem gente que diz que isso aqui passa a valer no Novo Testamento, que Jesus resumiu isso aqui? Vejam que tolice. Que bobagem. Quem diz isso? Isso aqui foi tirado do Velho Testamento. Já era assim, amar a Deus e amor ao próximo. Esses eram o resumo. Esse sempre foi o resumo da lei de Deus. Os 4 primeiros mandamentos: amor a Deus. Os 6 últimos: amor ao próximo. Qual é o elemento comum no amor a Deus e o amor ao próximo? Amor a Deus e amor ao próximo. Qual o elemento comum? Amor. O amor. A base da lei de Deus. É simples assim. Portanto, o próprio doutor da lei citou os 2 princípios da lei de Deus e respondeu: que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: o que você lê na lei? Ele respondeu: amor a Deus e amor ao próximo. Ele mesmo respondeu. E aí, verso 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ponto. E aí? O doutor da lei queria pegar Jesus. Não conseguiu. Provocou, não deu em nada. Jesus deixou ele mesmo responder. Ganhou o ponto com a multidão e com os fariseus. Por quê? Porque não entrou em conflito com eles e disse assim: exatamente, está certo. Certíssima resposta. Faze isto e você vai viver. Eles que esperavam serem contrariados, esperavam uma crítica, esperavam que Jesus entrasse em conflito, Jesus pega e confirma e diz assim: está certíssimo, faz isso e está tudo certo. E aí? O doutor da lei ficou parado e falou: bom, mas e agora? Olha a situação. Jesus saiu, jogou a bola na mão deles e disse que ele agiu corretamente. Ou seja, nem podia ser criticado pelos fariseus, não podia ser contestado, não tinha como. A resposta foi do próprio doutor da lei. Jesus apenas confirmou a resposta dele e disse que estava correta a resposta. Bom, acontece que tem uma coisa interessante aqui. É que o doutor da lei sabia, e Jesus também, uma coisa. Ele conhecia os 2 princípios da lei, mas o doutor sabia que ele mesmo não estava conseguindo cumprir a lei de Deus à risca. E Jesus também sabe que é impossível guardar a lei de Deus sem o poder de Cristo. É impossível. Não dá. Se você quiser fazer isso sozinho, sem a força e o poder de Deus, você não vai conseguir. É preciso a ação de Deus no nosso coração, na nossa vida, para que nós consigamos cumprir isso. E nas entrelinhas ficou claro isso para aquele interlocutor. Ele sabia. E aí, como se Jesus estivesse lendo o pensamento dele, olha o verso 29, para a conversa não terminar aí.
ele busca assunto de novo e diz assim: ele, porém, querendo fazer o quê? Justificar-se. Por que ele queria se justificar? Porque na entrelinha, ou nas entrelinhas, ficou o seguinte: ama a Deus e ama ao próximo e você vai se salvar. E ele ficou o seguinte: bom, mas não é tão simples assim. Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo fazer isso? Ele, querendo se justificar, porque sabia que não conseguia fazer exatamente, ele diz: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Pronto, chegaram no ponto que era o início da conversa, onde eles queriam chegar, e ele teve que perguntar diretamente para Jesus. Tá bom, amor a Deus e amor ao próximo, mas Jesus, quem é o meu próximo? Perguntazinha encardida. Imagine a multidão, imagine os líderes religiosos, imagine o pensamento judaico, com todas as cerimônias das impurezas, não podiam ter contato com os pagãos, com os samaritanos, eram religiões consideradas impuras, e pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? O que ele estava esperando que Jesus dissesse? Seu próximo é o samaritano, é o pagão, e eles iam dizer: o quê? Por que blasfemas tu? Olha a pergunta: Senhor, tá bom, mas quem é meu próximo? Pergunta complicada. E aí então, a inteligência do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai então responder agora, não com uma outra pergunta, mas vai responder com uma história. Vai contar uma historinha do cotidiano deles. E através dessa história, Jesus vai tratar com uma coisa importantíssima. Já que era amor a Deus e amor ao próximo, antes de Jesus responder, ele tinha que mostrar a natureza do verdadeiro amor. O que é amor? Jesus tinha que ensinar para eles o que é amor. Qual é a natureza do amor genuíno, verdadeiro? É isso que nos salva. Então, através da história, ele vai entrar para explicar o que é isso. E veja, ao invés de entrar de novo, Jesus foge da discussão. Quem é meu próximo? Fugiu da discussão, não entrou nessa polêmica. O que Jesus fez? Toda vez, e uma lição para nós, toda vez que alguém estiver no erro, não adianta apontar o dedo, não adianta criticar, nem ficar dizendo: você está errado, você pensa errado, a sua religião é errada. Besteira, bobagem. Jesus traz sempre, onde há escuridão, ele traz luz, onde há erro, ele traz verdade. Então ele vai trazer uma história com uma verdade incontestável e deixa com que o próprio interlocutor tenha que analisar suas próprias convicções. Que sistema inteligente! Onde há erro, não discuta, mostre a palavra de Deus com a verdade, não entre em discussão. Jesus vai contar uma historiazinha encardida de ouvir para nós cristãos. Porque quando você vai ver os ingredientes que Jesus coloca na história, a orelha da gente dá 3 voltas assim, né? Você é cristão, Mauro? Sou, Senhor. Faze isto e viverás. Aí nós vamos ver o que ele fez. Que historinha que ele contou. Vamos ver se a gente se encaixa aqui na história? Vamos ver? Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem, pronto, vai começar a contar a história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, bandidos, né? Os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia olha o primeiro sacerdotagem que Jesus coloca. Descia quem? Um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo, passou direto, né? Semelhantemente, agora entra o segundo personagem, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Para aqui. Primeiro, a história que Jesus vai contar, ele está usando cenas do cotidiano. Por quê? É preciso entender, a estrada de Jericó, de Jerusalém para Jericó, e a gente, quando entende isso, começa a compreender por que Jesus contou a parábola aí. Era uma estrada extremamente perigosa. Primeiro, uma coisa interessante: Jerusalém ficava 800 metros acima do nível do mar, uma cidade alta. Jericó ficava 400 metros abaixo do nível do mar, e elas tinham de distância uma da outra 30 quilômetros. Complicado, quando não tinha carro, imagina 30 quilômetros, é uma caminhada. Agora você imagina 1.200 metros de desnível
em apenas 30 quilômetros. É uma baita de uma descida. Era uma estrada toda irregular, cheia de curvas, espinhadeiros, lugares assim, lugares escuros, lógico, não tinha iluminação. Local predileto dos assaltantes. Portanto, o que Jesus está contando aqui era uma cena do cotidiano daquele tempo, ou seja, todo dia no Jornal Nacional dizia: alguém foi assaltado na estrada de Jerusalém para Jericó. Era mais ou menos assim: esquina da Faria Lima com a Rebouças, lugar legal assim para você ficar com relógio de ouro, né? Celular, né? Notebook, para você ficar parado ali, legal, né? Faria Lima com Rebouças, estrada de Jericó. Então Jesus começou a contar uma história que eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando. Então assaltaram alguém, roubaram, bateram e deixaram, diz a Bíblia, semi-morto. A pessoa estava agonizando. Aí Jesus diz assim: vem um sacerdote. Opa, sacerdote era alguém extremamente importante no conceito deles, porque era um homem de Deus, alguém que tinha uma função sagrada. Veio o sacerdote, diz a Bíblia, passou direto, viu o homem sangrando, morrendo, e passou direto e foi embora. Em seguida de Jesus vem um levita, outro que tinha uma função sagrada. E o levita teve o mesmo comportamento. Viu o homem morrendo, não socorreu e passou direto. Amigos, a questão aqui é que os dois, por enquanto o doutor da lei e a multidão estão ouvindo a historinha. Na multidão tinha sacerdotes e levitas? Então você imagina, os sacerdotes e os levitas estavam assim: opa, o que tem aí comigo? O levita também. O que é? Qual o problema com os levitas? Estavam ouvindo, atentos. Passou direto, não socorreu, mas eles estavam tranquilos. E o doutor da lei também, sabe por quê? Porque eles tinham razões legítimas para não parar, de acordo com a lei. Por quê? No conceito deles, e você pode ver isso lá na Bíblia, quem quiser ver depois, anota aí, quem quiser ver o que eu vou dizer, você vai achar lá em Levítico 21, de versos 1 a 3, em Números 19, de 11 a 22. Anota aí, você pode consultar em casa o que eu vou falar aqui, a gente não tem tempo de ler. O contato com alguém que estivesse morto ou sangrando, especialmente com uma pessoa nesse estado, era considerado para eles como uma impureza. E se ele tivesse se dirigindo, por exemplo, para uma cerimônia religiosa, ele já não poderia mais concretizar a cerimônia. Eles tinham que passar por atos de purificação, e demoravam às vezes 6 dias para se purificar. Eles não podiam ter contato com cadáver, com morto, com sangue, nada disso. Leia os versos que eu citei. Portanto, eles tinham uma grande desculpa. Bom, eu não posso parar, porque segundo a lei eu vou ficar impuro, e eu aí vou ter que passar por cerimônias, e eu não vou poder prosseguir com a minha... E tem um segundo grande argumento: lugar extremamente perigoso, se eu parar, também vou ser assaltado. Tinham desculpa ou não tinham? Desculpas legítimas, mas não é esse o ponto. Jesus está contando a historinha, e eles estão ouvindo. E aí Jesus prossegue, verso 33. Então ele vai introduzir uma nova cena. Passou o samaritano, passou direto. Veio o levita, passou direto. Agora Jesus vai buscar o inimigo deles. Olha só, vai buscar o inimigo deles. Certo samaritano, opa, só de ouvir eles já ficavam arrepiados. Raiva, bronca, inimigo. Já ficavam, né? O que tem o samaritano? Olha a historinha de Jesus. Como Jesus gostava de cutucar às vezes, viu? Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Guarda essa palavra, compaixão. Sentiu compaixão do quase morto. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Bom, vamos examinar aqui os ingredientes que Jesus colocou. Primeiro, os samaritanos eram inimigos, ou os judeus eram inimigos dos samaritanos.
Então Jesus colocou na parábola, na história, o inimigo do povo foi o que parou, o inimigo deles, para fazer o que eles não fizeram. Aquilo que o sacerdote não fez e que o levita não fez, o samaritano fez. Vamos examinar a conduta do samaritano bem rapidamente? Alguns tópicos importantes que são fundamentais. Primeira, o samaritano sabia, identificou quem estava caído ali. Quem era? Um judeu. Portanto, o homem ferido era inimigo do samaritano. Tinha razões para não socorrer? Sim ou não? Sim. Além de ter, ele tinha uma outra certeza. Se as posições estivessem invertidas, se fosse ele samaritano ali e passasse um judeu, o judeu ia socorrê-lo? Com certeza não. Então olha o que Jesus está fazendo. Ele socorreu um inimigo, sabendo que aquela pessoa jamais faria isso na mesma situação. Primeiro ingrediente. Segundo, diz que ele parou e usou vinho e azeite para curar as feridas e tirar a dor. O vinho para limpar as feridas e o azeite para suavizar a dor. Ora, o vinho e o azeite faziam parte do quê? Do alimento que ele estava trazendo para aquela viagem. Era o seu próprio mantimento. Fazia parte do alimento. Eram coisas que pertenciam a ele, ele usou para curar. Depois disse que ele colocou sobre o seu animal o corpo do ferido. Foi para uma hospedaria, passou a noite cuidando do semi-morto. À noite cuidando. No dia seguinte, pagou a conta e deixou um dinheiro de reserva, se ele tivesse, o hospedeiro tivesse que fazer mais algum gasto com aquele homem. Percebeu que ele tinha melhorado, falou, bom, vou seguir minha viagem, está aqui, paga a conta e vou deixar um dinheiro de reserva se você tiver que gastar. E tem mais, se você gastar além do que eu estou deixando, quando eu voltar, quando eu passar de volta, eu te indenizo. Olha o que o samaritano fez. E eles estão ouvindo. Olha, o que Jesus está mostrando aqui? Qual tinha sido a resposta do doutor da lei? Que farei para herdar a vida eterna? Qual era a resposta que ele mesmo deu? Amar a Deus e amor ao próximo. Citou os dois princípios da lei. Jesus falou, correto, faz isso e você vai viver. O que Jesus mostrou já nessa história? Que o sacerdote e o levita não cumpriram os dois princípios. Onde estava o amor ao próximo? Aquele que eles condenavam, criticavam e diziam que tinha uma religião impura, é que havia cumprido o princípio da salvação. Embora não conhecesse na maneira de pensar deles a lei de Deus. Aquele que não conhecia a lei de Deus cumpriu o princípio. Os dois que conheciam não fizeram. Agora, amigos, aqui é que eu disse que a coisa começa a pegar para o nosso lado quando a gente começa a esmiuçar isso aqui. Porque a questão não é tão simples assim para nós que somos tidos como religiosos, cristãos, e somos, na verdade, não há dúvida quanto a isso. A questão aqui é que atualmente muitos de nós cometemos o mesmo erro. Sabe qual é o erro? É o erro de pensar que na causa de Deus existem questões menores e questões maiores. Então todos nós estamos envolvidos com a causa de Deus. Então nós pensamos assim, aquela pessoa que está necessitada ali, que precisa de ajuda, precisa de um socorro, deixa, alguém vai socorrer, porque eu sou pregador. Eu tenho que cuidar de pregar o Evangelho. Então eu não posso me dedicar a cuidar de uma pessoa que está sofrendo, nem socorrer, porque eu tenho uma função mais importante na causa de Deus. E nós nos esquecemos que a causa de Cristo é pelos oprimidos, pelos que sofrem, pelos que sentem dor, pelos que têm fome, pelos que estão nus. Essa é a causa de Cristo. Então eu preciso entender exatamente qual é a causa pela qual eu estou lutando. Porque se eu me coloco numa posição de só cuidar daquilo que na minha cabeça é o mais importante, pregar o Evangelho, e esqueço que a necessidade primária das pessoas depende de atos de amor, que a causa de Jesus é socorrer o aflito, eu posso estar fazendo qualquer coisa, menos pregar o Evangelho. Jesus está ensinando que a questão da pregação do Evangelho, do amor ao próximo, é algo muito mais profundo, que contamina até a minha pregação se as pessoas não virem isso na minha vida. O que adianta eu vir aqui, falar bonito para vocês, mostrar que tem um certo conhecimento da palavra de Deus, se as pessoas não veem na minha vida o amor ao próximo? Que Evangelho é esse? Onde chega esse Evangelho? A que leva? As pessoas que não conhecem a Deus
jamais se convencerão desse evangelho se elas não virem os atos de amor descomprometido, sem nenhum interesse, desinteressado. Amor desinteressado pelo outro. Se a pessoa não vê isso, o meu evangelho não serve de nada e para nada. Ele vira um conjunto de doutrinas. Não serve para nada. E aí que faz a gente pensar: que tipo de evangelho a minha vida tem pregado? Um evangelho intelectual? As pessoas aí fora sentem fome, sentem dor, estão sofrendo. Elas não querem saber de doutrinas. Primeiro elas precisam ser recebidas, amadas, acolhidas. Depois elas vão se interessar pelas doutrinas de Cristo. O que Jesus está contando aqui, amigos, longe está de uma historinha. É algo profundo demais para a gente analisar. É algo que envolve a nossa própria salvação. Porque eu posso estar dentro da igreja totalmente destoando do evangelho, do que Jesus espera de mim. E a gente tem que parar com essa coisa de função mais importante, função menos importante. Não tem isso. A causa de Deus é a mesma. Sabe, lá no paganismo, para aqueles que não conhecem a lei de Deus, muitas vezes diariamente a gente vai encontrar pessoas que são capazes de arriscar a própria vida para julgar alguém, para ajudar alguém, e nunca viram a lei de Deus. É o poder de Deus e do Espírito Santo agindo na vida daqueles que não conhecem a lei de Deus, mas que têm um bom coração e sabem o que é amar ao próximo. No paganismo você vai encontrar isso. Pessoas que você vê nitidamente o poder de Deus atuando, o Espírito Santo atuando, sem que essa pessoa nunca tenha aberto uma Bíblia. E isso é lição para nós. O amor de Deus opera e atua de várias maneiras. Uma outra questão que está na parábola é a identificação com o sofredor. Aquele samaritano que não comungava do mesmo pensamento religioso, sabia que ali estava seu inimigo, mas ele não via um inimigo. O que ele via no chão sangrando? Ele via um ser humano. Ele não sabia, não perguntou: você é judeu? Ele não fez a pergunta. Ele viu um ser humano precisando de ajuda. É esse amor que é o amor de Cristo, que não faz perguntas, que não julga, que não analisa. Então é preciso ter identificação com aquele que sofre. E às vezes as coisas de Deus são maravilhosas. Às vezes Deus vai retirar do mundo do paganismo, como é o meu caso. Eu vim do mundão, eu e tantos outros. Deus usa o nosso sofrimento, a nossa experiência com as coisas que não prestam, para que nós possamos nos identificar com pessoas que estão no mesmo erro. Nós possamos conversar com o pecador e dizer: olha, eu entendo, eu já andei na sua estrada, eu sei o que você está fazendo da tua vida, esse caminho não vai dar em nada. Dividir uma experiência e saber compreender a pessoa e não julgá-la e não analisá-la. Saber dar a mão para quem está embaixo e não julgar. E Deus usa muitas vezes a nossa experiência com o pecado para salvar a outros. Porque a nossa experiência não é para passar a mão na cabeça e dizer: não, tudo bem, eu já fiz isso, você pode fazer também. Não, o pecado tem que ser reprimido, tem que ser recriminado, mas com amor. Tem que dizer assim: olha, eu entendo, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, mas na minha vida aconteceu isso. Ajudar a pessoa a levantar. Às vezes aqueles que não passaram a mesma experiência, que nunca viveram isso, às vezes, nem sempre, não tem noção do que sente uma pessoa que está no fundo das trevas. Não sabe o que é, nunca andou por ali. Portanto, Deus vai tirando gente de tudo quanto é lugar neste mundo para pregar para os iguais. E o samaritano está dando uma lição de alguém que consegue olhar para o outro, não ver os seus defeitos, não ver quem ele é, não ver que é um inimigo, e consegue ver apenas um ser humano que é propriedade de Deus, que é filho de Deus. Não faz perguntas, socorre, ajuda, se desprende, dá parte do que lhe pertence, usa do seu dinheiro, usa do seu tempo para cuidar de alguém que ele nem conhece. É desse amor que Jesus está falando para nós aqui. Verso 36, para começar a encerrar. Verso 36 diz assim: olha o que Jesus fez, depois que contou a história. Ele diz assim: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Quem eram os três? O sacerdote, o levita e o samaritano. Olha o que Jesus fez. Olhou para o doutor da lei, contou a história e falou assim: qual desses três
você acha que é o próximo do homem ferido? Deixou muita opção para a resposta, não? Jesus não respondeu, ele está fazendo uma pergunta. Ele foi chamado para ser colocado numa situação desconfortável, e ele contou uma história e fez a pergunta para ele: qual dos três? E a multidão está ouvindo. Bom, verso 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei. Presta atenção. Olha, o que ele tinha que responder? Qual era a resposta que ele tinha que dar para Jesus? Qual era a resposta? O samaritano. Era essa a resposta. Mas ele não respondeu isso. Olha o orgulho. E a multidão olhando para ele. Ele respondeu assim: o que usou de misericórdia para com ele. Ele não disse samaritano. Gentezinha difícil, hein? Em vez de ele dizer o samaritano, está todo mundo olhando para ele. Foi o que usou de misericórdia com ele. É como Jesus se dissesse assim, perguntasse assim: e este foi o... Fala, cara! Mas não fala. E aí Jesus diz assim para ele: então, lhe disse, vai, e procede tu de modo igual? Ou seja, obteve do doutor da lei, diante da multidão, uma confissão. Quem é que de fato está cumprindo os princípios do céu para a salvação? E o doutor da lei, na frente de todos, dos sacerdotes, teve que dizer: o samaritano. Que lição, hein? Que lição, hein? Não eram os religiosos, não eram os israelitas, mas eram aqueles que eles chamavam de impuros. Aquele demonstrou o verdadeiro amor. E ele perguntou: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Olha que situação, amigos. Jesus mostrou que a vida eterna é algo que depende do nosso coração, da nossa relação com Deus. Atos de amor genuíno. Não é uma coisa de conhecimento de doutrina. Ajuda, mas não resolve. Amor a Deus e amor ao próximo. Porque é um resumo da lei. Você só consegue guardar os mandamentos, os 10, se você amar a Deus e amar ao próximo. Se você não amar ao próximo genuinamente, não dá para guardar os últimos 6 mandamentos. Não dá. Não dá. Tem que amar ao próximo. Para encerrar, a questão é: quem é meu próximo? Como é que você responde essa pergunta? Resposta mais simples do mundo, né? Toda pessoa que precisar da minha ajuda. Qualquer. Independente de raça, religião, cor, sexo. O próximo é toda pessoa que precisar da minha ajuda. Esse é meu próximo. Duro, hein? Complicado, hein? Complicado. E eu vou relatar para vocês agora, para nós terminarmos. Olha que coisa interessante que Jesus fez nessa historinha. Aparentemente, né, singela, mas olha só. Olha os atos do samaritano. Vamos recapitular? Primeira, quem que ele encontrou ferido? Um judeu. Guarda aí. Judeu. Alguém que certamente não o ajudaria se as posições estivessem invertidas. Guarda aí. 2. 3. Não importava. Ele não deu importância para isso. Não perguntou nada. Socorreu, ajudou. 4. Arriscou a sua vida para fazer isso. Porque enquanto ele estava socorrendo, ele podia ser assaltado. Arriscou a sua vida. 5. Sentiu compaixão por aquele que supostamente podia ser seu inimigo. Sentiu compaixão. Tudo que veio depois, que ele fez, é resultado da misericórdia. Primeiro ele sentiu compaixão, depois a misericórdia de Deus nele fez com que ele fizesse tudo o que ele fez. Usou os seus próprios recursos, vários, para socorrer. Quer ver? O que ele usou? Seu vinho, o seu azeite, o seu tempo, que ele ficou na hospedaria. Ele colocou o semi-morto sobre o animal. O que ele teve que fazer? Esforço. Teve que se esforçar para botar o homem em cima do animal. O animal, o que era dele? O seu patrimônio. Ele teve que usar o seu patrimônio para socorrer. Enquanto o homem ia em cima do animal, como é que ele ia? A pé. 30 quilômetros. Sacrifício. Fez sacrifício.
E no final pagou a conta e deixou uma verba a mais com o hospedeiro. Oferta de dinheiro para a causa de Deus. Guardou? Vamos ver se tem alguma coincidência. Na parábola, o judeu ferido, caído no chão, infeliz, ele não simboliza a nossa condição como pecadores? Nós não estamos caídos na estrada da vida? Não fomos atacados também, ele pelos assaltantes? Nós não fomos atacados pelas forças do mal? Não é Satanás e os seus demônios que fazem com que nós sejamos caídos na vida, espiritualmente? Fomos atacados também pelas forças do mal. Vai vendo as coincidências. E aí, Jesus Cristo aparece na pessoa do bom samaritano, no símbolo do bom samaritano. Ele arriscou sua vida por nós? O que vocês acham? Fez mais do que arriscar a vida, ele deu a vida. Embora nós fôssemos seus inimigos. Porque no estado de pecadores nós somos inimigos de Deus. É a natureza. Ele tinha a obrigação de morrer por nós, Jesus? Tinha. E o sacerdote e o levita tinham a obrigação de parar? O samaritano tinha obrigação? Não, mas parou. Jesus também não tinha obrigação de parar. O samaritano deu um vinho para curar as feridas. Jesus deu o seu sangue. O samaritano usou o azeite para aliviar a dor. Jesus deixou o Espírito Santo. O samaritano deu tempo, uma noite inteira cuidando do ferido. Jesus deu 33 anos da sua vida para cuidar dos feridos espirituais. Por fim, o samaritano deu dinheiro e pagou a conta, e Jesus deu tudo: a vida, o que ele tinha, o céu, a glória, tudo. Quem é que prefigura o bom samaritano da parábola? Jesus Cristo. Na verdade, o que ele apresentou para aqueles homens foi aquele que nos salva. O bom samaritano que ele diz, vai e faz, na verdade ele está dizendo assim, só tem um meio de você se salvar. Se não for por mim, não tem salvação. O bom samaritano aqui é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que o samaritano fez prefigurava e simbolizava tudo aquilo que Jesus fez por nós. Na verdade, em todos aqueles símbolos da história. E tem um detalhe importante: a lei de Moisés foi o que fez com que o sacerdote e o levita não parassem, não tivessem compaixão. E a lei de Moisés também não tem compaixão de nós, ela nos condena. Por essa lei nós estamos condenados. Havia necessidade da graça de Cristo. Olha quanta coisa. O mesmo motivo que o sacerdote e o levita tinham para deixar com que o homem morresse, a lei de Moisés faz isso conosco. Olha, interessante, existem, de acordo com essa história, 3 filosofias de vida na parábola do bom samaritano. A primeira filosofia é a pessoa que vive com base na cobiça, representada pelos assaltantes. E eles têm uma filosofia de vida que é interessante. A dos assaltantes é o seguinte: filosofia de vida: o que é meu é meu, o que é seu será meu se eu conseguir tomar de você. Vou repetir: o que é meu, filosofia de assaltante, de ladrão. O que é meu. O que é seu será meu se eu conseguir tomar de você. Filosofia dos assaltantes. Você conhece pessoas que estão vivendo assim no mundo? Não, por favor, não vamos falar dos políticos, porque seria uma injustiça. Filosofia da cobiça. Filosofia da indiferença. O sacerdote e o levita. A indiferença, sabe qual é a filosofia de vida deles? O que é meu, o que é seu continuará a ser seu se você puder defendê-lo. O que é meu, o que é seu e vai continuar sendo seu se você puder defender. Se você não conseguir, eu não posso fazer nada. Indiferença é a filosofia de alguns, entre aspas, cristãos, religiosos, pretensos, seguidores de Cristo. Filosofia da indiferença, vivendo a sua vida indiferente com o sofrimento alheio e a dor alheia. E por último, o amor, filosofia do amor representada pelo bom samaritano. Sabe qual é a filosofia de vida? O que é seu, o que é meu será seu se você precisar. O que é seu, mas o que é meu será seu se você precisar. Essa é a filosofia de vida do bom samaritano e a filosofia daqueles que têm na vida o princípio do amor.
É interessante porque a oportunidade de ajudar os outros, normalmente ela surge através de situações inesperadas e inconvenientes. E a gente tem que estar preparado. Não é? Pensa bem. Às vezes quando surge a oportunidade de a gente ajudar, é numa situação inesperada ou inconveniente para nós. E aí, o que você faz? Você percebeu que essa filosofia de vida, nós temos que decidir nós aqui, cada um. Que filosofia tem norteado a minha vida? Eu tenho vivido com a filosofia dos assaltantes? A do sacerdote e do levita? Ou a do bom samaritano? Ou seja, o que as pessoas veem na minha vida como princípio de vida? Cobiça, indiferença ou amor? Não é para responder no travesseiro? Não o que você pensa, o que as pessoas veem na sua vida? Indiferença? Cobiça? E para encerrar, aqui na parábola tem 3 questões fundamentais para a gente pensar quando se fala em amor ao próximo, que tem que ser consideradas quando a gente quer ajudar o próximo. A primeira, inconveniência pessoal. Às vezes é uma situação inconveniente para nós, como era para o samaritano ter que parar ali. Era muito inconveniente para ele. Ele teve que considerar essa questão. Segunda, custo financeiro. Para amar o próximo a gente tem que avaliar. Pode envolver custo financeiro. E a terceira, pode envolver risco. Mas para amar ao próximo eu tenho que considerar essas 3 circunstâncias na minha vida. Será que uma das 3 pode impedir com que eu ame o meu próximo? Inconveniência pessoal, custo financeiro ou risco. Será que uma das 3 me tira da situação de amar o próximo? Se uma das 3 estiver envolvida, eu já não ajudo mais? Jesus deixou um negocinho complicado com a gente, hein? Recadinho complicado esse para a gente analisar na nossa vida. Como anda a nossa vida cristã? E para encerrar, eu anotei aqui uma frase que estava numa igreja, que eu acho que deveria estar em todas, afixada na porta da igreja. Olha que coisa. Do lado de fora de uma igreja estava escrito assim, do lado de fora: aqui entramos para amar a Deus. E do lado de dentro da igreja havia uma outra inscrição que dizia assim: daqui saímos para amar o próximo. Aqui entramos para amar a Deus e daqui saímos para amar o próximo. Essa é a religião de Cristo. É isso. Se eu entro aqui para amar a Deus, estou fazendo certo, o correto, estou no bom caminho. Mas se eu não saio daqui para amar o próximo, eu fiquei na metade do caminho. A minha religião, ela não passa da primeira milha. Nem sei se completa a primeira milha. E eu vou encerrar contando uma história, já contei algumas vezes, mas pela rotatividade da nossa classe, as pessoas me pedem para repetir algumas histórias. Aquele vendedor de balões foi para um parque de diversões, e ele era bom de marketing, então ele queria vender balões, um parque lotado num domingo, ele tinha aquelas bexigas de gás, né, que sobem, coloridas. Então o que ele fez? Como tinha um parque muito cheio e nem todo mundo podia vê-lo ali, foi inteligente, né? Soltou uma bexiga amarela de gás assim, ela começou a subir no parque. Aí as crianças começaram a ver, opa, a criançada queria, né? Então vamos procurar onde estava o vendedor, localizaram. E ele vendeu um monte de balões. Se deslocou para outro ponto do parque, a mesma coisa. Para chamar a atenção da criançada, soltou o balão vermelho. O balão subiu, a criançada identificou lá na outra ponta do parque, foi lá, comprou um monte de balões. E assim ia se deslocando, soltou depois o azul. Tinha um menino pretinho, e ia seguindo o homem, achando interessante, né? Um garotinho preto, negro. E ele, observando aqui, ele ficou pensando assim: por que ele não solta o balão preto? Só solta colorido. Será que o preto não vai subir do mesmo jeito? E enquanto o homem vendia os balões, o menino começou a puxar a camisa dele assim: moço, moço, moço. E o homem deu atenção, falou: por que o senhor não solta o balão preto? Ele não sobe tão alto? O homem viu que era uma pergunta de um garoto, né? Falou: não, filho, nada a ver, não tem nada a ver com o aspecto exterior do balão. É o que está dentro dele que faz ele subir. É o que está dentro dele que faz ele subir. Vamos pensar um pouquinho? Que lição para nós. Nenhum de nós vai subir para o céu, para a eternidade, por alguma coisa exterior. Cor de pele, dinheiro, aparência, cultura. Nada disso vai levar ninguém para o céu.
Nada que nós façamos vai nos dar direito ao céu, não depende de nenhum fato exterior. Da mesma maneira que aquele balão sobe, porque existe dentro dele algo que veio de fora, que foi colocado dentro dele para ele subir. O que é? O gás. O gás veio de fora, foi injetado no balão e ele sobe. Nós também, para subirmos, dependemos de uma coisa que não é nossa, não está em nós, vem de fora. Fé em Jesus Cristo. O amor de Cristo em nós, injetado no ser humano, é que vai nos levar lá para cima. É um elemento exterior que vem de fora. E a gente tem que pensar muito nisso. Você e eu temos dado oportunidade para que Deus injete no nosso coração esse amor diariamente, que é a única coisa que vai nos fazer subir. Não é para pensar em casa, analisar. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta-feira nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Eu disse no início que as parábolas são conhecidas, mas as lições que existem para nós são intermináveis. Intermináveis. Deus sempre tem recados para cada um de nós. Para mim, essa semana ele teve um monte de recados. Quarta-feira que vem nós vamos estudar mais uma parábola. Vamos nos colocar de pé e vamos encerrar com a oração.